É muito bom celebrar bodas de prata, 25 anos de casamento, mais um de namoro e mais um de noivado. Uma das minhas grandes angústias de menino, de adolescente, era a solidão. Imaginar, será que eu vou conseguir achar alguém? E ainda mais, será que eu vou conseguir ser efetivamente feliz, achar a pessoa certa? Comecei a orar por Darcília, quer dizer, comecei a orar por uma esposa. Quando eu tinha 9 anos, eu comecei a sentir esse impulso vindo de Deus. Comecei a orar e buscar. E não sabia, quando eu comecei a orar, minha sogra ficou grávida de Darcília. E que resposta de oração. Eu sempre me planejei. Eu queria muito casar com a minha primeira namorada. Eu não queria brincar, eu queria realmente um casamento. Então me lembro que a minha primeira namorada foi quando eu ia fazer 18 anos. Faltava um mês, para eu fazer 18 anos. Ao longo do caminho, antes de Darcília, eu tive 3 namoradas. Foram experiências fortes, marcantes, principalmente quando a gente sente que a pessoa não se encaixa com a missão. Principalmente depois da experiência da Rocinha, de estar ali subindo aquela favela, eu senti que naquele momento ainda não tinha encontrado a pessoa certa. E foi com muita angústia, com muita dor. Fiz uma coisa que normalmente as pessoas não fazem, que é terminar um relacionamento, um namoro, ainda gostando muito da namorada. Eu tive que dizer não para o meu coração. Eu tive que dizer não para mim. Foi briga entre a minha mente espiritual, minha consciência e o meu sentimento. Foi muito difícil. E lembro que pegava o travesseiro no seminário, chorava e falei com Deus: Senhor, se eu não amar alguém mais do que amei minhas outras namoradas, eu prefiro ficar só. E assim eu fiquei durante um tempo. Estava me realizando na obra missionária, trabalhando, pregando, evangelizando, mas não foi o plano de Deus. Vou contar aqui parte da nossa história de como tudo começou. Quando eu fazia meu curso para professora, me senti desafiada pelo grupo que se reunia no recreio para adorar e testemunhar da palavra de Deus. Eu me sentia despreparada e desejava participar de algo que me preparasse melhor para o evangelismo. Nesta época, minha irmã Cláudia participava da Juventude Batista Carioca e foi chamada a participar de um mutirão missionário. Eu vi nisso uma oportunidade para me desenvolver mais. Minha irmã disse que era uma atividade para os jovens e que eu era apenas uma adolescente. Na época, eu tinha apenas 16 anos. Me entristeci, mas me conformei. Ela foi ao acampamento de preparação e eu fiquei. Após este acampamento, foi convocada uma reunião para o dia 24 de outubro de 87, que seria realizada na minha casa. E, portanto, minha irmã me disse: você vai para a casa da vovó no dia da reunião. Mas eu disse: dessa vez não. Pelo menos desta reunião eu vou participar. Eu prometo que não vou atrapalhar. Aí ela deixou. Finalmente chegou o dia. Eu fui vendo as pessoas chegando. Algumas foram para a garagem jogar ping-pong antes da reunião começar. A dupla que jogava na hora que desci era bem divertida. Um dos jovens fazia palhaçada para desconcentrar o seu adversário. Quando todos foram chamados para a reunião, fiquei pensando comigo mesmo: será que o tal pastor Josué não vai chegar? Então, com espanto, o jovem palhaço do ping-pong se levanta e se apresenta como pastor Josué. Eu pensei comigo mesmo: como pode ser? Um cara tão palhaço, tão irreverente, como que ele vai levar a sério as coisas de Deus? Naquela época eu julguei precipitadamente. Após a reunião, minha irmã Ida perguntou ao Josué se ela poderia fazer parte do mutirão, mesmo não tendo participado do acampamento de preparação. Ele disse a ela que ela poderia participar. Eu, como estava por perto, eu perguntei: e eu posso também participar do mutirão, mesmo sendo adolescente? E ele prontamente disse: sim, claro, você pode participar do mutirão. Quem estiver disposto será bem-vindo. Fiquei muito alegre com isso. Essa seria a minha oportunidade. No período de 15 a 18 de janeiro de 88,
eu participei de um acampamento de adolescentes. Quando cheguei lá, recebemos um papel com os 3 grupos de interesse para que escolhêssemos. E eu me interessei pelo tema Conquistando Nossos Alvos no Relacionamento Interpessoal. Depois fui prestar atenção que o preletor era Josué. Nessa palestra, pude conhecer melhor Josué. E foi aí que eu comecei a gostar dele. Chegou, enfim, um mutirão. E nele reparei que muitas moças começaram a gostar do Josué, mas ele não dava a menor esperança nenhuma. Houve até uma que na hora do almoço disse em voz alta: eu sinto que tenho dom de ser esposa de pastor. Prontamente Josué disse: e eu tenho o dom de ser eunuco. Nossa, eu nunca me esqueço disso. Com isso pensei comigo mesmo: se as moças mais preparadas que eu não estão tendo a menor chance, é melhor ficar quieta no meu canto. Neste mutirão, um dos jovens começou a gostar de mim e usou um amigo meu, José, que também participava do mutirão, como cupido. José começou a insistir comigo para que eu namorasse o tal do rapaz. E eu falando: José, não dá para eu namorar, meu coração já está ocupado. E ele ficava falando: você tá namorando esse rapaz? Eu falei: não, José, não tô namorando. Então o que faz de mal você tentar com outro rapaz? Eu falei: não posso, meu coração tá ocupado. Aí José chegou pra mim: então, Darcília, então por que você não fala com essa pessoa? Eu falei: José, eu não posso falar com essa pessoa. Aí José falou assim: não, você tem que falar com essa pessoa. Eu falei: José, se você souber quem é a pessoa, você vai me entender. Aí eu falei: José, se eu te falar, você promete que nunca vai falar com essa pessoa? Eu falei: não, Darcília, tudo bem, pode confiar em mim que eu não vou falar com essa pessoa. Aí eu falei com ele: olha, a pessoa é Josué. Ele ficou de olhos arregalados, olhou para mim e falou: realmente, você não pode falar com essa pessoa. Isso me deu mais um balde de água fria. Muitas vezes, depois desse evento, em outras ocasiões que eu encontrei José, ele sempre perguntava para mim: e aí, Darcília, já esqueceu ele? Eu falei: infelizmente não, José, mas deixa quieto que eu tô bem. Ele ficava meio triste de ver que eu tinha ainda aquele sentimento e não tinha como evitar esse sentimento. E foi passando o tempo. Quando conheci Darcília, eu posso dizer, para os jovens, eu não senti absolutamente nada. Eu estava muito envolvido com a atividade da missão, com os acampamentos, com os mutirões, com a responsabilidade do implante de uma igreja numa área difícil. E o interessante foi que, trabalhando com uma equipe de jovens, pouco a pouco eu fui conhecendo o grupo que me ajudava. A cada domingo, nos mutirões, nas épocas especiais, e eu comecei a observar aquela mocinha de 16 anos, tão delicada. E eu comecei a sentir carinho. O primeiro sentimento eu posso dizer que foi respeito, admiração. Foi crescendo, mas eu também sentia respeito e admiração por outras moças. Não distingui a princípio a mão de Deus nisso. E com o tempo o sentimento foi crescendo e aquilo começou a me incomodar. Não, a moça é realmente muito dedicada, ela transmite muita alegria, muita paz, muito carinho. E quando chegou num ponto que essa admiração estava ficando muito forte e que eu comecei a desconfiar de mim mesmo. Será? Não pode ser. A menina é uma criança. Eu sou um pastor já de, não sei se na época, quando eu conheci Darcília 16, eu 26, e só sei que levou algum tempo esse sentimento crescendo. Eu conversei com Cláudia Montes, que era meu braço direito ali na missão, que me ajudava em tudo, companheira, amiga, confidente. E eu falei para ela: poxa, mas a diferença de idade é muito grande. E pedi um favorzinho assim meio discreto. Cláudia Montes, é o seguinte, tenta assim perguntar indiretamente o que ela pensa assim, se um dia alguém 10 anos mais velho viesse a gostar dela. Eu estava sentindo aquilo como uma primeira barreira. A consulta foi feita e a resposta foi bem positiva, até porque na família de Darcília, o avô dela, o falecido pastor Reis Pereira, era 10 anos mais velho do que Dona Darcília, a avó de Darcília, que leva o mesmo nome. Então isso já foi um estímulo.
e a Darcília na dela, né? Eu não tinha percebido absolutamente nada, porque eu havia me machucado muito. É muito doloroso a gente sentir que investiu tempo e às vezes não era a pessoa certa. No dia 18 de maio, numa quarta-feira, um amigo nosso, Billy, filho do pastor Bill Mosley, ia viajar de volta para os Estados Unidos. Ele tinha feito parte do mutirão missionário e toda a equipe do mutirão ia estar na minha casa para dali irmos ao aeroporto para despedirmos do Billy. José, como morava muito longe, ele na terça-feira foi lá para a casa do Josué para de lá virem para minha casa. E José passou a noite lá com Josué. Nessa noite, Josué começa a compartilhar com José a respeito, que ele estava gostando de mim. E aí nesse período, nesse momento, José começa a rir do Josué. E Josué começou a ficar chateado com ele. Ué, você tá rindo? Eu tô falando uma coisa séria com você e você tá rindo de mim? Aí José falou, mas é porque você é bobo demais. A Darcília já faz tempo que gosta de você e você nem se deu conta. O Josué não estava acreditando, achava que o José estava fazendo zoeira da cara dele. Não, sério, eu tô falando sério, não tô brincando. Nesse momento, José revela tudo para Josué, de quando que eu comecei a gostar dele. Eu me lembro quando José, num certo dia, ele compartilhou e acabou revelando que Darcília gostava de mim. Eu falei assim, achei que era zoação. Você está falando isso porque você sabe que eu estou começando a gostar dela, não é? Então você está falando isso justamente para me incentivar. E ele falou, não, realmente, ela gosta de você, mas como é que eu nunca percebi? Aí ele sorriu, porque ele disse, né, do medo dela, porque outras moças que demonstraram sentimento e eu cortei na raiz, eu sou altamente explícito, direto, porque eu não queria machucar ninguém. Aconteceu que nesse dia que ele foi lá em casa, eu estava na cozinha quando eles chegaram em casa, e aí José rapidinho entrou em casa, foi lá na cozinha e falou, chegou na cozinha assim, Darcília, os seus sonhos vão se realizar. Na hora me deu um frio no estômago, olhei para o José e falei, José, o que você andou aprontando? Aí José só deu um sorriso e saiu da cozinha. E eu fiquei com aquilo na cabeça, pensando, que o José começou a aprontar comigo? Já sabia que era alguma coisa a ver com Josué. E eu pensando comigo, não acredito que ele quebrou a promessa dele e falou com Josué. E ali no aeroporto eu já fui, claro, seguro, eu já sabia que ela gostava de mim. Foi quando eu comecei a sondar mais com muita discrição, puxar mais conversa, deixando os outros andando mais à parte. Só sei que quando chegamos no aeroporto, Josué começou a puxar conversa, a querer falar mais comigo, andar um pouco mais devagar. Eu só sei que eu estava sem graça, estava com vergonha, não sabia como reagir. Sexta e sábado ia ter uma atividade dos jovens chamada Tendências. Minhas irmãs iam participar. Eu estava na dúvida se participava ou não, porque eu tinha muitas tarefas do colégio para fazer, preparar para as aulas que eu tinha que dar. Eu pensei comigo mesmo, não, tenho muita coisa para fazer, não vai dar para eu ir nesse encontro. Mas na quinta-feira, Josué ligou lá para casa, eu atendi o telefone. E aí ele começou a falar, olha, eu queria saber se vocês vão estar indo lá no Tendências. Aí eu disse para ele, olha, minhas irmãs vão, mas eu não sei se vou, porque eu tenho muita tarefa na escola para fazer, preparação de aula, eu provavelmente não vou. Aí ele desligou. Depois disso, passou um pouquinho de tempo, ele ligou de novo, eu atendi de novo, aí ele falou, Darcília, eu quero saber se você vai, porque eu estava precisando conversar com você. Aí nessa hora já me deu um frio no estômago, já sabia a que se referia. Eu falei, tudo bem, então eu vou estar indo. Depois, no encontro Tendências, a gente ficou junto, conversando, sem toque, sem nada, nem pegar na mão. Aí, nessa reunião lá do Tendências, no primeiro dia, a gente conversou. Ele falou, lembrando que ele já teve sentimento assim em relação a outras moças, então que ele queria apenas ter a oportunidade de conversar comigo, me conhecer melhor, para saber se isso vem ou não de Deus. Só sei que isso foi numa sexta-feira. Na segunda-feira, eu voltando da escola,
minha mãe falando alto comigo: Darcília, rápido, rápido, vai se aprontar, porque o Josué tá vindo aí. Eu, gente, mal conversamos, já tá vindo aqui em casa. Só sei que ele chegou, nem falou comigo. Foi direto conversar com meu pai e minha mãe, em sala fechada, eu do lado de fora da conversa, realmente para pedir autorização aos meus pais, se ele podia conversar comigo. Eu resolvi conversar com os pais de Darcília. Não era nem para namorar Darcília, mas era para eu poder abrir meu coração, para eu falar do meu sentimento. Isso foi mais um ponto que me fez admirar muito ele, mostrando mesmo que ele considerava muito importante a posição dos pais. E ele tinha colocado no coração que se meus pais não autorizassem, ele ia sair de casa e nem iria mais conversar comigo, ao ponto que ele respeitava a questão da autoridade dos pais. Isso foi uma coisa que marcou muito em mim. Eu queria ter a liberdade de dar uma chance ao meu coração, para ver se esse sentimento vinha de Deus. Pois eu me lembro que numa outra ocasião, eu havia também gostado de uma outra moça da equipe. Até esse ponto parecia muito semelhante. E eu me lembro que eu havia procurado essa moça da equipe que trabalhava comigo no horto, ali no Jardim Botânico. E eu fui conversar com a moça, foi no acampamento. E aquele sentimento estava vindo, conversei, nós oramos. Eu pedi a Deus que se não fosse da vontade de Deus, Ele tirasse. E eu não imaginei que Deus ia fazer isso de uma forma tão instantânea. Dia seguinte, desapareceu completamente o sentimento que eu tinha por aquela outra jovem. Eu já não sabia nem como. Fiquei tão sem graça assim. Eu fui jogar bola, eu estava já evitando a moça. Mas eu procurei a moça e conversei com ela. Olha, me perdoe, mas nós oramos. Parece que Deus respondeu. Por enquanto fica assim. Realmente o sentimento que parecia nascer já não existe mais. E foi uma experiência bastante constrangedora. E eu queria poder orar com Darcília, conversar com Darcília e dar uma chance, oportunidade àquele sentimento. Mas não queria fazer isso de forma ir me encontrando assim, não. Eu quero a autorização dos pais. Quero expor aos pais. Eu falei assim, olha, eu estou sentindo alguma coisa. E foi o que eu fiz. Era uma espécie de oficialização. Hoje a gente chama de oficialização do namoro. Eu levei só um mês para realmente pedir namoro. Então eu falei com os pais de Darcília. Eles compreenderam, deixaram. E um mês depois, quando eu fui para oficializar o namoro, não sei, a alegria tão grande, só sei que eu tive um acidente, a culpa foi minha, e o resultado tá aí, né? Dá para ver na foto. E a própria pessoa me botou no carro e me levou lá na casa de Darcília, para depois eu tomar as providências de rebocar o carro, etc. Pedi os pais de Darcília para namorar, foi 1 ano de namoro, e o sentimento foi crescendo. Nós costumávamos orar, líamos uma porção da palavra nos nossos telefonemas e aí veio o noivado. Meus pais vieram de Brasília e foram até o Rio de Janeiro. Fizemos o noivado, as fotos do noivado estão aí. E assim foi Deus confirmando. E depois, com 2 anos, um de namoro e outro de noivado, combinamos o casamento. Tínhamos pensado em casar em dezembro, só que Darcília ainda estava com 18 anos. Aí a pedido dos pais dela, não, deixa ela completar 19. Eu falei, não há problema. E no mesmo mês de março, ela fez aniversário no dia 19, fez 19 anos. E no dia 31 de março de 1990 nós nos casamos. O que eu posso dizer que é uma coisa muito gostosa. Verdadeiro amor não começa pela cobiça da carne ou pela ilusão dos olhos. É claro que é gostoso namorar uma pessoa e se envolver com uma pessoa que te atrai. Mas uma coisa que eu aprendi, quando você começa a amar, você começa a se atrair. Você começa realmente a ter uma nova visão e percepção da pessoa amada. Então, meus filhos, meus irmãos, olhar de novo essas fotos, aquele rostinho que me cativou há tantos anos atrás, foi uma emoção muito profunda. E hoje olhar esse mesmo rosto que me acompanhou, que me sustentou, que enxugou as minhas lágrimas, é uma emoção tão mais forte. Eu diria que o casamento é como vinho. Quanto mais passa o tempo, mais forte fica. Lembrar que Darcília esteve ao meu lado nos momentos difíceis, porque foi difícil para muita gente compreender as mudanças. Mudança de compreensão religiosa, de convicção, de doutrina, mudança de lugar, pastor,
depois trabalhando na fazenda, peão de fazenda, leiteiro, professor de inglês, taxista, corretor de imóveis. Gente, tantas mudanças. Mas uma coisa a gente vê, o casamento é como um navio. Tem hora que você está assim, no mar tranquilo, o navio vai andando, mas de repente vem a tempestade e você tem que contar com a tripulação. E você tem que vencer aquela angústia, o vento, as ondas, aquela tripulação unida, bem treinada, com Deus guiando. E você passa e você olha, puxa, vencemos juntos. Está sendo uma emoção tão gostosa viver tudo isso. 25 anos de casado, olhar para cada filho, expressão desse amor. Para mim, a melhor explicação do céu é o casamento. Imaginar que nós somos a noiva de Cristo. Então eu louvo a Deus pela esposa que me deu, por esse casamento. Crescemos juntos, choramos, vencemos, aperfeiçoamos. Não é ficar cego para os defeitos, é falar com amor, exortar com justiça, é procurar realmente ajudar o outro. E eu vi aquela mocinha delicada, em algumas coisas um pouco insegura, se tornar uma mulher valorosa, firme, convicta, forte, mãe de 10 filhos. Tem hora que eu brinco com Darcília, eu queria ter sido seu filho. Eu amo muito a minha mãe, a mãe que Deus me deu, mas também amo muito a minha esposa. E tem hora que eu não sou só marido, eu sou admirador da minha esposa. Eu admiro as qualidades, os traços de personalidade, o jeito, a fome que minha esposa tem de Deus e como ela aceitou essa missão de mãe, colocou sua vida na mão, principalmente no nascimento da Chael. Eu falei, Darcília, Deus não mandou só reproduzir, Deus mandou também criar Darcília. E eu cheguei a vacilar e deixei a decisão na mão dela, porque eu fiquei com medo de perder minha esposa num parto complicado. E eu vi minha esposa colocando a missão de ser mãe acima até da sua própria vida. Eu aceitei isso e confiei no Senhor. E vi Deus dar mais 2 joias. Emmanuel, Deus está conosco. E Micael, quem é como Deus? Nasceram 2 paraguaios. Queridos, essa celebração é apenas um reconhecimento do muito que a gente vive dentro de casa. Conheço muitos casais que fazem festas, gastam horrores em roupa, recepção, buffet, para mostrar uma coisa que não sentem, para fantasiar uma coisa para os outros. Olha, não teria festa, dinheiro que pudesse representar o amor que eu sinto pela minha esposa. E quando vocês veem na foto, casei de branco, como testemunho, porque o branco tem um significado. Naquela época, 25 anos atrás, o branco significava virgindade. E eu me guardei, não foi para Darcília, eu me guardei para Deus, para qualquer pessoa que Ele quisesse colocar na minha vida. E se Ele não quisesse colocar ninguém, eu ia permanecer casto, puro, para Deus, eunuco de Deus. Mas Deus não quis assim. Casei de branco, porque eu esperei a minha amada e valeu a pena. Ela é minha única referência de alegria e de prazer em todas as áreas. E hoje, volto a celebrar de branco. Já não significa exatamente a mesma coisa, mas significa agora pureza, porque durante esses 25 anos de casamento, a única mulher que eu conheci e conheço é Darcília. Deus me deu forças para permanecer fiel. E Deus me deu força de me mostrar que eu sou um homem carnal, falho, humano. Quando algum pensamento viesse errado, que eu confessasse a minha esposa. E ela me ajudou, venceu. E tem sido gostoso poder assumir essa cor. Agora a cor da fidelidade, da pureza, do compromisso. Desejo isso a todos os jovens que estão se preparando. A meus filhos, guardem-se porque é para Deus, em primeiro lugar. E posso dizer, queridos, sou uma pessoa extremamente difícil, temperamental, impetuosa, tagarela. E olhar para o rosto daquela que está ao meu lado me traz muita emoção. Está ao meu lado e eu vejo que está ao meu lado por opção, que me ama. Eu me sinto o próprio Assuero, o rei da Média e da Pérsia, olhando para minha Esther. Eu me sinto poderoso ao lado de Darcília, forte. Quero dizer aos meus filhos, aos meus irmãos, vale a pena esperar, vale a pena confiar no Senhor, vale a pena
deixar Deus escolher, porque às vezes o seu maior inimigo pode estar aí, olhando do lado de dentro dos seus olhos. Não é nem o diabo que eu estou me referindo, é você mesmo, a sua cobiça, cobiçar o corpo, a beleza, a sensualidade. E às vezes isso te leva a casar e a se envolver com a pessoa errada. E às vezes depois você já se envolveu demais e tem que assumir as consequências. Por isso, peça a Deus, confirme os sentimentos em Deus. Deus responde, Deus atua. Não é muito justo, né? Eu casei com 29, eu tive que esperar 29 e ela só 19, né? Mas tudo bem, agora eu estou muito bem. Estou com 54 e tenho um brotinho do meu lado. Um sorriso lindo, uma companheira. Então, queridos, celebrar bodas é celebrar um culto de gratidão a Deus. É dizer, meu Deus, muito obrigado por esses 25 anos de amor profundo, de aprendizado. Obrigado por este sermão do que é o céu. Tu queres e tu comparas a tua relação conosco como casamento. Então o céu vai ser muito bom. Nossa intimidade com Deus excede muito mais esses ritos, essas coisas externas. É como ter um Deus só para mim. Assim que é o céu para mim. Vou poder ter acesso a Deus sempre que eu quiser, porque Ele é onipresente. Pode ter 1 milhão de salvos lá, mas eu vou ter um Deus. Sempre que eu quiser conversar com Ele, Ele estará comigo, para poder abraçá-lo, glorificá-lo, louvar, brincar com Ele. É assim que é o céu para mim. Muito obrigado, Senhor. Não sei quantos anos mais de casamento, se vou conseguir completar mais 25, mas eu posso dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Glórias ao teu nome. Derrama tuas bênçãos sobre este casal tão imperfeito. Derrama as tuas bênçãos sobre Darcy, sobre nossos filhos e sobre mim também, Senhor. Muito obrigado, Pai. E obrigado a todos os irmãos, os amigos, a minha mãe e a todos os parentes que puderam estar presentes e amigos que tornaram esse momento tão especial.